Estamos de volta com o Cidade Alerta Santa Catarina. Eu, você e a Beatriz Formanski. Aproveitando, né, Beatriz? Nem sempre a gente tem essa oportunidade, né, de trazer boas histórias, mas essas duas que a gente vai contar agora, que a Beatriz vai trazer os detalhes de Gravatal e depois a sequência Concórdia, é algo que é obrigação da gente informar, divulgar para que a população catarinense tenha consciência do trabalho prestado, nesse exemplo aqui dos militares rodoviários estaduais, policiais que salvaram vidas e também, Beatriz, já antecipo para você e para a nossa audiência, que nós estamos preparando aqui no Cidade, uma reportagem para a próxima semana, focado justamente nisso, no alerta em situações como essa, que são muito, mas muito comuns de acontecer de crianças. No caso dessa de Gravatal, 7 meses tinha a criancinha, né, Beatriz, que se engasgou. Um ótimo início de noite. A informação ao vivo no Cidade, Beatriz Formanski, é contigo. Oi, Zanotto, boa noite para você, para quem nos acompanha aqui no Cidade Alerta. É realmente muito importante a gente falar sobre esse assunto. Felizmente, 2 casos que tiveram salvação, em que as crianças foram atendidas a tempo, né? Exatamente. Essa primeira criança, que na verdade aconteceu depois, né? A gente tem 2 casos para mencionar, mas a gente começa falando de Gravatal aqui no sul do estado de Santa Catarina, tinha 7 meses de vida e, de acordo com os pais, acabou se engasgando com a própria saliva. A gente teve essa ocorrência por volta das 10h30 da noite de ontem, em que o pai ligou desesperado aí para a Polícia Militar pedindo socorro, dizendo que a filha estava engasgada. Os atendentes tentaram ensinar ele, né, orientar para que ele mesmo fizesse essa manobra tão importante de desengasgo da criança, do bebê, né? Mas, infelizmente, a gente sabe como é que funciona, né? Na hora, aflição, nervosismo, nem sempre é possível manter a calma nessa situação e eles não conseguiram fazer essa manobra. Por isso, levaram a criança até o posto da Polícia Militar. Aí, bombeiros e toda a equipe técnica já estava esperando para poder fazer esse atendimento. E, felizmente, essa criança foi salva logo depois, obviamente, encaminhada também ao hospital, né, para ver se estava tudo ok. Mas, felizmente, a tempo ela foi atendida e a manobra do desengasgo foi feita de forma correta, aí, salvando a vida dessa criança, dessa menina de 7 meses, na verdade, né, 7 meses de idade aqui no sul de Santa Catarina. Zanotto. Certo, então essa daqui de Gravatal e é o outro caso lá de Concórdia, né? O outro caso de Concórdia era uma criancinha de 20 dias, né? De menos de 3 semanas, né, Beatriz? Exatamente. E o caso é curioso porque esses 2 casos aconteceram em pouco período de tempo, né? Esse que eu mencionei de Gravatal às 10h30 da noite e esse de Concórdia às 7h30 da noite, ou seja, evidencia esse número e esse aumento de casos, o que preocupa e muito as autoridades. Por isso a importância de a gente falar sobre essas manobras de desengasgo tão importantes. Em Concórdia, o pai e a mãe aí com essa criança de 20 dias também levaram essa criança, né? Entraram em contato aí, daí o engasgamento por leite materno, levaram a criança e não conseguiram realizar a manobra, tentaram, mas não tiveram sucesso, talvez por não conseguir a calma, como eu disse anteriormente, questão de técnica também e de prática, que é muito importante a gente frisar e falar sempre por aqui, né? Então, levaram eles até as autoridades aí que realmente fizeram a manobra de desengasgo e depois encaminharam a criança ao Hospital São Francisco. A gente tem uma entrevista com o cabo Idemar que contou mais pra gente sobre esse caso e a gente acompanha agora. O casal procurou socorro novamente aqui nas instalações da Polícia Rodoviária com a sua filhinha de 20 dias de vida, engasgada, possivelmente com leite materno, onde o soldado Rafael, já por experiência pessoal, inclusive, realizou a manobra de Reis e logrou êxito, aí, conseguiu desengasgar a criança, que ficou aguardando aqui socorro do Corpo de Bombeiros de Concórdia, que imediatamente aí deslocou até o posto 20 para dar continuidade ao salvamento e condução da criança até o hospital. 2 casos, então, que aconteceram muito perto, né, em um curto período de tempo e que evidenciam a necessidade, é claro, de a gente sempre falar sobre isso, sobre a importância dessa manobra, não só das autoridades que felizmente realizam muito bem e rapidamente, como a gente tem exemplo desses 2 casos aqui em Santa Catarina, mas também dos pais, professores e quem puder saber as técnicas de desengasgo é sempre muito bem-vindo para evitar aí que crianças, principalmente as menorzinhas, por conta do leite e também até da saliva dessa menina de Gravatal, possam perder a vida, né? Então, evitar isso e preservar essas vidas das crianças é essencial, principalmente quando a gente fala dessa conscientização, né, Zanotto? E a gente fica falando, aí o comandante Bira, pode encher a tela, por gentileza, essa imagem, porque é o seguinte, Beatriz Formanski, é uma agonia interminável.
né? Quem é pai, quem é mãe tem a noção de uma situação como essa, porque você há de analisar o seguinte: nesse caso de Concórdia, os pais tentaram, como a Beatriz informou, né, ainda fazer a manobra em casa, mas não conseguiram, ficaram naquela aflição e procuraram, então, quem tem toda a técnica necessária, que são os nossos militares, nossos policiais. Agora, eu fiz questão de contar quantos segundos levou do momento em que o soldado Rafael começa a realizar a manobra de dar os tapinhas nas costas para desobstruir as vias aéreas respiratórias da criança, até o momento que ela chora, que é o momento que ela se movimenta. Porque essa criança já chega roxinha já no posto 20 lá da Militar Rodoviária. Porque é o deslocamento da casa até o local, não sei quanto tempo que eles levaram, e mais o tempo que eles tentaram fazer a manobra em casa e não conseguiram. Então, pensa o seguinte: 50 segundos, Beatriz Formanski. O tempo que esse policial levou para salvar a vida dessa criança. Agora, 50 segundos para um pai, para uma mãe em casa com o próprio filho, é uma agonia interminável, né? Você não tem como você ficar calmo, né? Diferente de quem é preparado, quem é treinado para situações como essa, né? Nossos bombeiros, nossos policiais, pessoal da área da saúde. E tem um outro detalhe: naquela outra ocorrência que você falava antes de Gravatal, a gente recebeu agora a imagem, após a criança respirar novamente, assim como Concórdia, é levado para o hospital. Esse é o momento da chegada, né? Esse é o momento da chegada, vamos ver se a gente consegue pegar ali depois, tem aquele outro videozinho ali, é que os policiais conseguem, então, fazer com que a criança respire novamente e vai a viatura na frente, não sei se a viatura mesmo levou a criança, né? O pai foi atrás com o carro, rapidamente para o hospital. Ali, ó, você está vendo? Saindo lá na frente, ó, saiu lá na frente a viatura, ó, com giroflex, tudo, né? E atrás o carro da família, mesmo assim, né, é necessário conduzir para o hospital. Que bom, Beatriz Formanski, que bom poder contar essas histórias com o final que a gente sempre espera, né? E os policiais salvando esses bebezinhos. Coincidência que foram as duas ocorrências no mesmo dia.